Eu sou o Thiago, que nem ele apresentou. Eu sou proprietário da Valrey Automecânica. Ela fica na cidade de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, né? Fica na zona sul de São Paulo. A gente estava com dificuldades para administrar a oficina. A conta não fechava, né? Então, assim, as dificuldades que a gente tinha em questão de organização financeira, né? A gente tentou fazer um fluxo de caixa, mas eu não conseguia manter o preenchimento da maneira correta. E a questão de funcionários, eu até tenho funcionário, minha equipe é boa, mas eu tinha um pouquinho de dificuldade para dialogar com eles e extrair o melhor deles, né? Então, assim, eu ficava correndo, parece um cachorro correndo atrás do rabo. Tinha bastante coisa para fazer e eu não conseguia resolver nada, não tinha lucro. Só que nem o Eduardo falou, né? A gente não aprende a ser dono de oficina, né? A gente aprende a consertar o carro. Então, assim, a minha ideia era ter um mecânico e administrar a oficina. E só que em 2019 eu acabei ficando sem mecânico e fiquei sozinho. E aí foi aí que deu o estalo de realmente continuar com a oficina. Eu falei, bom, já estou aqui, estou precisando, não dá tempo de esperar mais oportunidade, não, tem que me mexer porque as contas não param, né? Meu filho pequeno, tinha acabado de nascer, então eu precisava me mexer de alguma forma para poder ajudar minha esposa. E ela acabou vendo, né? Ela começou a procurar alguma coisa para que pudesse auxiliar a gente. E aí ela viu no Instagram, e aí ela começou, falou, eu vou assistir esse cara, gostei da apresentação dele. E aí eu cheguei em casa, ela já tinha começado a live do Eduardo, e aí eu peguei, fui para fazer minhas coisas e tal, e já sentei com ela para a gente assistir junto. Então, assim, na verdade, quem conheceu ela primeiro foi minha esposa, e ela me apresentou, e a gente começou a assistir junto, e aí eu entrei para a Mecânica da Mente. Sempre dá um frio na barriga, né, de pegar algo novo, né? E só que é o que eu falei, o legal a primeira aula que o Du coloca, acho que ela é muito importante por isso, que eu acabei de falar. Você aprende que você vai conseguir fazer as coisas desde que você não se sabote, você se empenhe em fazer e correr atrás das coisas. Não eu lembro que ele mandou uma mensagem uma vez que é 50% de cada um e ele vai dar 150, mas eu tenho que dar 150 também. Conversei com o Eduardo no começo, então consegui melhorar minha precificação, né, colocar margem melhor do que eu colocava antes. Minha relação com meus funcionários, a questão de eu conversar com eles, extrair um pouco mais deles, principalmente alguns que eu tinha uma certa dificuldade de lidar, melhorou bastante. E aos pouquinhos, né, a gente vai melhorando, né? A questão da mecânica da mente me ajudou muito como eu falei para você mais cedo, da mudança de crença. Eu pensava em fazer, puxa, mas não está dando certo, e às vezes era eu mesmo me sabotando. Então hoje eu vejo que quando até estava conversando com a minha esposa mais cedo, antes da live, que hoje eu consigo perceber quando eu mesmo estou me sabotando. Eu começo a fazer as coisas e daqui a pouco eu distraio, pego alguma coisa para fazer, eu vejo alguma coisa no celular e eu falo, opa, peraí, eu estou me desviando daquilo que eu acabei me propondo de fazer isso e estou me desviando. Porque assim, eu fazia o orçamento e eu mesmo achava caro o orçamento. Mas o carro não era meu, a dor é do cliente, não minha. Então, assim, eu falava, poxa, mas o meu cliente eu nem conversei com ele ainda. A questão da mecânica da mente me ajudou muito. Eu comecei a fazer as estimativas e passava para o cliente. Falei, quem tem que decidir se ele vai fazer ou não é o meu cliente. Então, eu fazia, passei para ele. E é o que você falou, eu pensava assim, nossa, será que ele vai aprovar esse valor? E ele aprovava, que nem você falou, não pediu desconto, não pedia nada. Então, hoje eu consigo, eu passo
e vejo a reação dele, e aí a gente negocia. Depois que ele viu o valor de fato, né? E é o que você falou, tem cliente que acha que vai gastar muito mais. Quando você passa e fala, poxa, ficou mais baixo do que eu imaginava. E é exatamente isso. Se eu não me esforçar, não tem santo nenhum que vai fazer milagre por mim. Então, eu achei legal da mecânica da mente. Óbvio, no começo, quando você vai adquirir alguma coisa nova, você tem um receio, poxa, mas será que vai dar certo? Mas você começa a perceber que não tem fórmula mágica. É esforço, trabalho e você se dedicar para fazer as coisas. E vai dando fruto gradativamente. Olha, vou ser sincero aqui, não é fácil, porque eu chego ainda mais agora, esse final de ano que meu filho ficou de férias, então fico o dia inteiro com a mãe, quando chega em casa ele quer o pai e fazer bagunça, então é difícil, mas a gente vai, eu tenho minha esposa, quando os dias que tem os encontros, né, a gente já combina antes, eu chego mais cedo para a gente poder fazer, e eu vou colocando assistindo às aulas, tento fazer ele dormir o quanto antes para poder ter um maior tempo livre, para poder assistir às aulas e poder me dedicar esse tempo para poder fazer a proposta do curso, né? Porque eu deixo só para a noite, e aí você pega um dia que você está mais cansado, aí é aquilo que eu falei, o cansaço a cabeça fala, não, você está cansado, você vê amanhã você lê o livro, amanhã você vê o vídeo, e aí você fala, realmente, estou cansado, eu vou dormir. Então, se eu deixar só para a noite, vou acabar não cumprindo com tudo que eu preciso cumprir. Então, a minha ideia é me programar melhor durante o dia, para poder fazer também, não só em um horário, né? Para poder. E é conhecimento. Então, quanto mais você vê, reassiste, você vai fixando melhor e conseguindo aplicar melhor o conteúdo. Que quando a gente começou Mecânica da Mente, falou, é para poder melhorar o faturamento, que é que nem o Eduardo falou, senão começa a afetar a vida do casal e é só briga e não consegue se entender. Então, melhorou bastante na questão de poder entender que nem o perfil, comecei a ver o que eu... E a questão do perfil comportamental é legal que, assim, não é porque eu sou desse jeito, já era, não tenho o que fazer. A gente aprende que tem como você melhorar esses pontos esses pontos que a gente tem, né? E não ficar só nisso. Então, a gente tem conversado mais nessa questão então, em casa, me sinto melhor, porque eu consegui ver os pontos que eu preciso melhorar e o que eu preciso fazer para conseguir fazer minha oficina continuar sendo organizada cada vez mais e poder, lógico, ter um lucro maior. E em casa também tem melhorado muito nessa questão da gente entender como entra mais dinheiro, então a gente não consegue acertar as contas, então a gente definiu o que cada um vai pagar para poder não pesar para ninguém, e graças a Deus a oficina está conseguindo cumprir a meta dela. A nossa meta principal é conseguir uma casa própria, né? Que hoje a gente mora de aluguel. Então, assim, a gente já deu o início nisso, né? E a nossa ideia era, quando a gente começou a Mecânica da Mente, para não deixar esse início que a gente já tinha dado, ter que desfazer dele, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo manter ainda nosso sonho, digamos assim. Comento bastante com a minha esposa, porque o conteúdo é muito legal, e não só não faz só você, como posso dizer, eu não vejo que é só para oficina, pessoal também, quando você começa a quebrar
as crenças, você não é só para a oficina, né? É para a vida, então melhora tudo. Eu acho que para mim está valendo a pena de abrir a cabeça, de ver de uma forma diferente algumas coisas que eu me bloqueava, que eu tinha um pensamento diferente antes. Eu acho que para mim está valendo muito a pena.